A descoberta mais perigosa de Emerson não foi sobre transcendência espiritual. Foi sobre pessoas que enxergam verdades que outros não conseguem ver e por que essa habilidade as destrói. Em seus ensaios e palestras, Emerson documentou indivíduos com o que chamou de percepção intuitiva diferenciada. Pessoas que conseguiam ler as intenções reais por trás das palavras, sentir as emoções ocultas e perceber padrões de autenticidade que escapavam a todos os outros. Eles viam através das máscaras sociais, detectavam a falsidade instantaneamente e sentiam as tensões inauditas em cada ambiente. Emerson chamou essa descoberta de perigosa porque essas pessoas consistentemente acabavam isoladas, exaustas, incapazes de manter relacionamentos normais, não porque fossem instáveis, mas porque ver tudo tinha um custo psicológico que ninguém compreendia. Hoje, vou mostrar a você a descoberta mais perigosa de Emerson sobre pessoas que veem além do comum e por que ele acreditava que essa habilidade rara ou te destrói ou te transforma em algo extraordinário. O caso que revelou a descoberta mais perigosa de Emerson começou com um estudante que ele descreveu em suas anotações privadas. Um jovem altamente introspectivo e intuitivo que o procurou em 1836, durante o período em que Emerson desenvolvia sua filosofia do individualismo radical. Este estudante, representando o que Emerson mais tarde categorizaria como o tipo mais raro de personalidade humana, possuía o que ele chamou de percepção intuitiva não filtrada. Ele podia entrar em qualquer sala e imediatamente sentir a atmosfera psicológica. Quem estava mentindo? Quem estava em sofrimento emocional? Quem guardava ressentimentos secretos? Emerson escreveu: o estudante demonstra uma capacidade extraordinária para perceber conteúdos ocultos nos outros, mas essa faculdade parece causar-lhe considerável angústia, ao invés de vantagem. Ele não conseguia se envolver em conversas superficiais, porque via através de cada fachada social. Não conseguia manter amizades porque as pessoas se sentiam expostas e desconfortáveis ao seu redor. Não conseguia manter empregos porque sua presença perturbava os acordos coletivos inconscientes que mantêm os grupos funcionando. Emerson percebeu que não estava lidando com patologia. Estava observando o que acontece quando a intuição se torna consciente demais, quando a percepção se torna diferenciada demais para a sobrevivência social. Ele documentou o jovem, descrevendo pessoas com precisão assustadora. Ele fala dos outros como se tivesse acesso aos seus pensamentos privados e motivações ocultas. Quando verifico suas observações através de questionamentos cuidadosos, elas se mostram notavelmente precisas. Isso não era psicose ou delírio. Era consciência tão avançada que se tornara socialmente perigosa. Mas Emerson descobriu algo ainda mais perturbador, porque a percepção extraordinária deste estudante parecia impossível de explicar racionalmente. Se você já se identificou com essa descrição, deixe sua curtida aqui e se inscreva no canal, porque vamos aprofundar ainda mais nessa descoberta revolucionária de Emerson. Portanto, Emerson começou a investigar o que mais tarde chamaria de participação mística, o fenômeno psicológico, onde indivíduos com intuição altamente diferenciada se tornam sobrecarregados por conteúdos inconscientes de outros. Emerson escreveu em suas anotações do período: há aqueles entre nós cujo aparato psíquico é tão finamente sintonizado que absorvem não apenas comunicações conscientes, mas toda a atmosfera inconsciente de seu ambiente. Pesquisas modernas do Dr. Elaine Aron sobre pessoas altamente sensíveis validam as observações iniciais de Emerson. Sua pesquisa mostra que cerca de 20% das pessoas têm sensibilidade sensorial e emocional elevada. Mas Emerson identificou algo mais específico dentro de sua tipologia psicológica: o tipo intuitivo introvertido, compreendendo cerca de 1% da população, que não apenas sente profundamente, mas percebe padrões inconscientes com clareza assustadora. Emerson observou que esses indivíduos têm o que chamou de função intuitiva diferenciada. Seus cérebros processam não apenas sinais sociais óbvios, mas estados emocionais inconscientes, conteúdo reprimido e padrões psicológicos que outros não conseguem detectar. Eles veem a depressão por trás de sorrisos forçados. Sentem o desespero sob apresentações confiantes. Sentem a sombra coletiva que os grupos inconscientemente concordam em ignorar. Emerson escreveu: o perigo não reside na percepção em si, mas no isolamento psíquico que ela cria. Quando alguém vê claramente o
que outros não conseguem ou não querem ver. Torna-se um espelho que a sociedade não consegue suportar olhar. Isso cria o que Emerson chamou de o problema da função superior. Quando sua maior força se torna seu maior fardo, porque te separa da participação inconsciente coletiva. Mas Emerson descobriu que o verdadeiro perigo não era a percepção em si, porque pessoas com percepção altamente diferenciada veem claramente os conteúdos inconscientes dos outros. Portanto, elas se tornam alvos do que Emerson extensivamente documentou como projeção da sombra, onde pessoas inconscientemente as atacam por refletir o que se recusam a reconhecer em si mesmas. Emerson escreveu em Natureza: nada tem influência mais forte psicologicamente em seu ambiente, e especialmente em suas crianças, do que a vida não vivida dos pais. Mas ele descobriu que esse princípio se estendia a todos os relacionamentos. Quando a sombra de alguém é refletida de volta através da percepção clara de outra pessoa, a mente inconsciente tem duas escolhas: integrar a sombra ou atacar o espelho. Emerson documentou esse padrão repetidamente em seu trabalho filosófico. A pessoa que vê claramente é culpada por criar os problemas que está apenas observando. Seus estudantes com intuição diferenciada experimentavam isso constantemente. Quando sugeriam gentilmente que alguém parecia perturbado, essa pessoa explodia contra eles por serem negativos ou criarem drama. Quando expressavam preocupação sobre problemas óbvios, eram acusados de serem críticos ou fabricando questões onde nenhuma existia. Emerson percebeu que isso não era coincidência, era defesa psicológica. Em Autoconfiança ele escreveu: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas para a maioria das pessoas, é mais fácil atacar a pessoa que reflete sua sombra do que examinar o que está sendo refletido. Isso cria o que Emerson chamou de fenômeno do bode expiatório. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente se tornam o problema designado em cada grupo que entram. Não porque causem problemas, mas porque revelam problemas que já existem no inconsciente coletivo. Emerson observou: o portador da percepção superior se torna o repositório para tudo que o grupo não consegue conscientemente reconhecer sobre si mesmo. Esse padrão explica por que esses indivíduos não apenas se sentem incompreendidos, eles se sentem sistematicamente alvejados por uma força que não conseguem explicar racionalmente. Mas a descoberta mais perturbadora de Emerson ainda estava por vir. Porque Emerson observou que a percepção avassaladora se manifestava diferentemente em diferentes indivíduos. Portanto, ele identificou 4 padrões distintos dentro do tipo intuitivo e introvertido, cada um representando uma maneira diferente de processar conteúdos inconscientes de outros. Tipo 1. O intuitivo sentimental. Emerson documentou estudantes que combinavam intuição introvertida com função sentimental diferenciada. Esses indivíduos não apenas veem o que está acontecendo psicologicamente, eles sentem em seus próprios corpos, absorvem as emoções dos outros tão completamente que frequentemente não conseguem distinguir entre seus próprios sentimentos e aqueles que absorveram inconscientemente. Emerson escreveu: o intuitivo sentimental vive em estado perpétuo de contágio emocional, experimentando as emoções não vividas de todos em seu ambiente. Tipo 2. O intuitivo pensante. Esses indivíduos veem padrões psicológicos e predizem resultados comportamentais com precisão assustadora. Emerson observou que conseguiam prever falhas de relacionamentos, desastres de carreira e colapsos pessoais meses antes de ocorrerem, não através de análise lógica, mas através de reconhecimento inconsciente de padrões. Emerson notou: eles possuem uma habilidade estranha de perceber as conclusões lógicas de processos inconscientes que outros ainda não conseguem ver. Tipo 3. O intuitivo sensorial. Emerson documentou estudantes que conseguiam sentir as manifestações físicas de estados psicológicos nos outros, detectando doenças antes dos sintomas aparecerem, sentindo fadiga antes dela ser reconhecida, ou percebendo a tensão corporal que indicava angústia emocional. Emerson escreveu: esses indivíduos servem como sistemas de alerta precoce para doenças psicológicas e físicas em seu ambiente. Tipo 4. O intuitivo puro. O tipo mais raro que Emerson encontrou combinava intuição introvertida com o que chamou de função auxiliar, não diferenciada. Eles viam tudo, mas tinham dificuldade em organizar ou expressar suas percepções coerentemente. Emerson observou:
Eles vivem em estado perpétuo de sobrecarga, recebendo vastas quantidades de informação inconsciente sem estrutura psicológica adequada para processá-la construtivamente. Compreender seu padrão específico é crucial, porque cada tipo requer abordagens diferentes para o que Emerson chamou de desafio da integração. Mas primeiro, você precisa entender por que Emerson considerou essa descoberta tão perigosa. Porque Emerson observou os efeitos devastadores da percepção não diferenciada em seus estudantes. Portanto, ele concluiu que ver tudo sem integração psicológica apropriada representava perigos genuínos, tanto para o bem-estar individual quanto coletivo. Emerson identificou 3 perigos específicos que tornaram essa descoberta tão ameaçadora. Perigo 1. Ruptura do inconsciente coletivo. Emerson escreveu: o indivíduo que percebe com clareza excessiva ameaça os acordos coletivos, dos quais depende a coesão social. Quando alguém vê através das ilusões compartilhadas que mantêm os grupos unidos, os acordos inauditos de ignorar certas verdades, torna-se uma força desestabilizadora. Emerson observou que organizações, famílias e sociedades funcionam parcialmente através de acordos inconscientes coletivos, sobre o que será e não será reconhecido. O indivíduo altamente perceptivo inadvertidamente viola esses acordos simplesmente existindo autenticamente. Perigo 2. Isolamento psicológico. Emerson documentou como a percepção diferenciada cria o que chamou de problema da função superior, quando sua maior força psicológica se torna a fonte de seu maior sofrimento. Ele escreveu: a maldição da consciência é que ela não pode ser compartilhada com aqueles que não a possuem. O indivíduo se torna uma ilha de consciência em um oceano de inconsciência. Esse isolamento não é apenas social, é existencial. Esses indivíduos frequentemente relatam se sentir como se estivessem vivendo em uma realidade diferente de todos ao seu redor. Perigo 3. Dissolução da identidade. Mais perigosamente, Emerson descobriu que pessoas que absorvem conteúdos inconscientes de outros frequentemente perdem contato com sua própria personalidade autêntica. Tornam-se tão inundadas com material psicológico externo que não conseguem distinguir entre seu próprio mundo interior e o que estão absorvendo de seu ambiente. Deixe nos comentários a palavra transcendência, se você já viveu essa experiência de absorver as emoções dos outros a ponto de não conseguir distinguir o que é seu do que não é. Quero saber quantos de vocês se identificam com essa descrição de Emerson. Emerson chamou isso de participação mística, um estado onde as fronteiras psicológicas se dissolvem e o indivíduo se funde com conteúdos inconscientes coletivos. Ele escreveu: o perigo não é apenas exílio social, mas aniquilação psicológica, a perda completa da identidade individual em favor da possessão coletiva. É por isso que Emerson considerou a integração da percepção superior não apenas terapeuticamente importante, mas psicologicamente urgente, porque a percepção superior não integrada representava tais perigos. Portanto, Emerson desenvolveu o que chamou de processo de individualização, uma abordagem sistemática para manter identidade individual enquanto desenvolve relacionamento consciente com conteúdos inconscientes. Fase 1. Reconhecimento e diferenciação. Emerson ensinou os seus estudantes altamente perceptivos a primeiro reconhecer quando estavam absorvendo material psicológico que não era deles. Ele chamou isso de discriminação consciente, a habilidade de distinguir entre experiência interior autêntica e conteúdo externo absorvido inconscientemente. Emerson escreveu: a primeira tarefa é estabelecer o que pertence a você e o que pertence aos outros. Sem essa discriminação, não pode haver desenvolvimento individual. Técnica. Emerson instruiu estudantes a passar tempo em solitude completa, diariamente, permitindo que o material absorvido se assentasse, para que pudessem reconhecer sua própria voz psicológica autêntica. Fase 2. Integração da sombra. Emerson descobriu que pessoas que veem as sombras dos outros, claramente e frequentemente, fazem isso porque não integraram a própria. Quanto mais você nega sua própria capacidade para decepção, egoísmo ou crueldade, mais perturbado ficará ao ver essas qualidades nos outros. Emerson escreveu: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, mas apenas se tivermos coragem de olhar para dentro ao invés de permanecer focados para fora. Integração da sombra significa reconhecer que você contém toda a qualidade humana que observa nos outros. Isso não te faz uma pessoa má. Te faz uma pessoa completa que consegue ver claramente sem julgamento. Fase 3.
Participação consciente. A fase final envolve o que Emerson chamou de participação consciente no inconsciente coletivo. A habilidade de se envolver com conteúdos psicológicos dos outros, sem ser sobrecarregado ou perder sua identidade individual. Emerson escreveu: a pessoa individualizada pode servir como ponte entre consciente e inconsciente, ajudando a tornar o inconsciente consciente nos outros, sem sacrificar sua própria integridade psicológica. Isso requer desenvolver o que Emerson chamou de containers psicológicos, a habilidade de segurar conteúdos inconscientes dos outros temporariamente enquanto mantém consciência de que não são seus, porque Emerson compreendeu que percepção superior ou destrói ou transforma indivíduos. Portanto, ele estudou figuras históricas para entender a diferença entre integração bem-sucedida e colapso psicológico. O caso de Toreal, percepção não integrada. Emerson foi profundamente influenciado pela filosofia de Toreal, mas observou como sua percepção superior eventualmente levou ao isolamento psicológico extremo. Em Natureza, Emerson escreveu sobre a habilidade de Toreal de ver através de fachadas sociais, religiosas e filosóficas, com clareza devastadora. Contudo, Emerson notou que Toreal nunca aprendeu a integrar essas percepções construtivamente. Ao invés de usar sua percepção a serviço da cura, ele a empunhou como arma contra a sociedade. Emerson escreveu: Toreal possuía percepção extraordinária da natureza humana, mas permaneceu identificado com sua função superior ao invés de integrá-la em uma personalidade equilibrada. Emerson observou que o isolamento de Toreal e eventual colapso representavam o que acontece quando percepção superior permanece não integrada. O indivíduo se torna consumido pelo que vê ao invés de transformado. Por isso, o caso de Margaret Fuller, integração bem-sucedida. Emerson estudou extensivamente a transcendentalista Margaret Fuller, que considerava exemplo de percepção superior integrada com sucesso. Fuller possuía o que Emerson chamou de intuição mística, a habilidade de perceber realidades espirituais e psicológicas que outros não conseguiam acessar. Mas diferentemente de Toreal, Fuller canalizou suas percepções em serviço compassivo. Emerson escreveu: Fuller transformou sua percepção superior em sabedoria que podia nutrir outros sem sobrecarregá-los. Ela via claramente, mas falava de maneiras que convidavam compreensão, ao invés de resistência. Emerson notou que o sucesso de Fuller veio do que chamou de humildade consciente. O reconhecimento de que percepção superior é um presente para ser compartilhado sabiamente, não uma arma para ser empunhada. A jornada de integração de Emerson, mais significativamente. Emerson documentou sua própria luta com percepção avassaladora durante um que chamou de seu confronto com a natureza do 1832, a 1836, registrado em Natureza. Emerson escreveu: fui ameaçado por uma crise espiritual e fui salvo, apenas pela minha habilidade de compreender o que estava acontecendo comigo através do meu trabalho com estudantes. Sua percepção superior de conteúdos inconscientes, tanto seus próprios quanto dos outros, quase o destruiu, até aprender a integrar essas experiências conscientemente. O breakthrough de Emerson veio quando percebeu que suas percepções avassaladoras não eram patológicas mas evolutivas. Representavam consciência tentando evoluir além das limitações coletivas atuais. Essa percepção transformou sua abordagem com estudantes com dons similares, porque indivíduos com percepção superior frequentemente enfrentam isolamento. Portanto, Emerson enfatizou a importância crucial de encontrar o que chamou de os poucos que compreendem, outros capazes de se envolver com consciência diferenciada sem defensividade. Emerson escreveu em autoconfiança: o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. Mas esse privilégio não pode ser realizado no isolamento. Requer testemunho daqueles capazes de reconhecer a autenticidade. Emerson identificou 3 tipos essenciais de relacionamentos para o indivíduo altamente perceptivo. Tipo 1. Pessoas individualizadas companheiras. Emerson escreveu: a pessoa individualizada reconhece outra pessoa individualizada imediatamente. Há uma qualidade de presença, uma autenticidade que não pode ser fabricada. Essas conexões frequentemente acontecem instantânea e intensamente. Vocês se reconhecem como membros do que Emerson chamou de minoria consciente. Esses relacionamentos são raros, mas essenciais para a sobrevivência psicológica. Com pessoas individualizadas companheiras, você pode ser completamente autêntico, sem medo de sobrecarregar ou ameaçá-las. Tipo 2.
aqueles engajados em individualização. Emerson observou que pessoas ativamente engajadas em seu próprio processo de individualização, terapia, trabalho interior, prática espiritual, frequentemente conseguem lidar com percepção superior sem defensividade. Podem não possuir lá e las mesmas, mas compreendem seu valor. Emerson escreveu: aqueles que começaram a se conhecer conseguem suportar serem conhecidos por outros. Tipo 3. Containers naturais. Emerson identificou indivíduos que, embora não possuam percepção superior, eles mesmos têm o que chamou de função container natural, a habilidade de segurar conteúdo psicológico sem ser sobrecarregado por ele. Podem ser indivíduos maduros que enfrentaram desafios significativos da vida. O processo de reconhecimento. Emerson desenvolveu indicadores específicos para identificar relacionamentos seguros. Eles fazem perguntas genuínas sobre suas observações ao invés de imediatamente se defender contra elas. Conseguem reconhecer suas próprias contradições e limitações sem vergonha. Demonstram o que Emerson chamou de mentalidade psicológica, interesse na realidade interior. Mantêm estabilidade emocional quando confrontados com verdades desconfortáveis. Mostram curiosidade genuína sobre consciência e crescimento. Protocolo de revelação gradual. Emerson ensinou um processo cuidadoso para revelar habilidades perceptivas. 1. Comece com observações pequenas e gentis. 2. Note o padrão de resposta deles ao feedback. 3. Avalie se ficam defensivos ou curiosos. 4. Gradualmente aumente a profundidade baseado na capacidade demonstrada. 5. Sempre enquadre percepções como ofertas ao invés de pronunciamentos. Emerson enfatizou: o objetivo não é encontrar pessoas que aceitem tudo que você vê, mas encontrar pessoas que consigam se envolver com suas percepções como contribuições valiosas para a compreensão, ao invés de ameaças à sua autoimagem. Porque percepção superior integrada serve tanto ao desenvolvimento individual quanto coletivo. Portanto, Emerson via a individualização bem-sucedida como essencial não apenas para bem-estar pessoal, mas para a evolução da consciência humana em si. Emerson escreveu em Um Americano Acadêmico: o indivíduo sempre foi o portador do espírito vivo, aquele que traz mudança na sociedade. Ele acreditava que indivíduos que integram com sucesso percepção superior se tornam o que chamou de portadores de cultura, pessoas que ajudam a consciência a evoluir. Os 4 estágios da transformação. Estágio 1. Reconhecimento sem sobrecarga. A primeira transformação ocorre quando você aprende a reconhecer suas habilidades perceptivas, sem ser esmagado por elas. Emerson chamou isso de aceitação consciente da função superior. Emerson escreveu: o começo da sabedoria é o reconhecimento do que realmente se é, não do que se deseja ser ou teme ser. Estágio 2. Integração sem isolamento. O segundo estágio envolve aprender a usar sua percepção construtivamente enquanto mantém relacionamentos significativos. Emerson chamou isso de individualização social. Se tornar autenticamente você mesmo enquanto permanece conectado aos outros. Emerson observou: a pessoa individualizada não se retira do mundo, mas se envolve com ele mais conscientemente. Estágio 3. Serviço sem sacrifício. A terceira transformação acontece quando sua percepção se torna um presente que você oferece, ao invés de um fardo que carrega. Emerson chamou isso de participação consciente. Usar suas habilidades a serviço dos outros sem se esgotar. Emerson escreveu: o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é, e então oferecer esse eu autêntico a serviço do todo. Estágio 4. Legado sem apego. O estágio final envolve o que Emerson chamou de função transcendente. Usar sua percepção para contribuir com a evolução da consciência. Coletiva sem apego, se outros reconhecem ou aceitam suas contribuições. Emerson observou: a pessoa individualizada trabalha para o futuro, não para reconhecimento pessoal no presente. A integração se torna medicina cultural. Emerson acreditava que indivíduos que integram com sucesso percepção superior servem função evolutiva vital. Veem o que a consciência coletiva ainda não está pronta para reconhecer, ajudando a preparar a humanidade para passos de desenvolvimento necessários. Emerson escreveu: o que não é trazido à consciência vem até nós como destino. Indivíduos altamente perceptivos que aprendem integração ajudam a tornar
conteúdos inconscientes conscientes antes que se manifestem destrutivamente no comportamento coletivo. Mas Emerson alertou sobre armadilhas específicas que podem descarrilar essa transformação. Porque o caminho de integrar percepção superior contém perigos específicos. Portanto, Emerson documentou as maneiras mais comuns que indivíduos descarrilam seu próprio processo de transformação. Armadilha 1. Armadilha da inflação. Emerson escreveu extensivamente sobre inflação psicológica. Quando indivíduos se identificam com sua função superior, ao invés de integrá-la conscientemente, em círculos, ele alertou. O perigo é que o ego se identifique com um arquétipo, levando a uma inflação que corta o indivíduo de relacionamentos humanos. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente caem no que Emerson chamou de complexo profético, acreditando que devem salvar todos da inconsciência. Isso leva a pregação, julgamento e eventual isolamento. Emerson observou. No momento em que alguém acredita ser portador da verdade absoluta, caiu na armadilha da possessão inconsciente pelas mesmas forças que busca compreender. Armadilha 2. A justificativa da retirada. Emerson documentou casos onde indivíduos usaram sua percepção superior para justificar a retirada completa da sociedade. Convenceram-se de que outros eram inconscientes demais para valer o engajamento. O que Emerson reconheceu como superioridade espiritual, se disfarçando de sabedoria. Emerson escreveu: verdadeira individualização requer engajamento com o mundo inconsciente na fuga dele. O eremita que se retira da vida não a transcendeu, mas foi derrotado por ela. Armadilha 3. O vício do ajudador. Emerson observou que alguns indivíduos altamente perceptivos se viciam em serem necessários. Definem-se inteiramente através de sua habilidade de ver e ajudar outros, perdendo contato com seu próprio desenvolvimento interior. Emerson alertou: quando percepção se torna identidade, a pessoa desaparece por trás da função. Isso não é individualização, mas seu oposto, o sacrifício da personalidade ao papel. Armadilha 4. O retorno da sobrecarga. Mesmo indivíduos integrados com sucesso podem regredir durante períodos de estresse, trauma ou grandes transições de vida. Param de manter fronteiras psicológicas e ficam inundados com conteúdos inconscientes dos outros novamente. Emerson enfatizou: integração não é conquista permanente, mas processo dinâmico, requerendo atenção consciente constante, a manutenção da integração. Emerson desenvolveu práticas contínuas para manter integração saudável. Solitude regular para distinguir seus próprios conteúdos psicológicos de material absorvido. Escolha consciente sobre quando e com quem engajar habilidades perceptivas. Trabalho contínuo da sombra para prevenir projeção de seus próprios conteúdos inconscientes. Conexão com outros capazes de fornecer verificação da realidade e apoio. Expressão criativa como saída para input perceptual avassalador. Emerson escreveu: a pessoa integrada não alcança perfeição, mas aprende a dançar conscientemente com sua própria complexidade psicológica. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal. Salve este vídeo para assistir novamente daqui 7 dias. Você vai captar insights que perdeu hoje. E compartilhe com alguém que precisa compreender que não é defeituoso por ver além do comum. Porque Emerson compreendia a percepção superior dentro do contexto de desenvolvimento psicológico coletivo. Portanto, ele via indivíduos altamente perceptivos como servindo função evolutiva essencial para a consciência humana. Em O Transcendentalista, Emerson escreveu: o indivíduo sempre foi o portador do espírito vivo, aquele que traz mudança na sociedade. Ele acreditava que pessoas com percepção superior servem como o que chamou de pioneiros da consciência, indivíduos cujo desenvolvimento psicológico precede prontidão coletiva. O padrão histórico. Emerson observou que, ao longo da história, indivíduos com percepção superior frequentemente apareciam antes da consciência coletiva está pronta para integrar suas percepções. Serviam como batedores avançados para territórios psicológicos que a humanidade eventualmente precisaria explorar. Emerson escreveu: o que aparece no indivíduo primeiro como percepção psicológica, depois se manifesta no coletivo como transformação cultural. O indivíduo serve como laboratório para experimentos de consciência que eventualmente beneficiarão o todo. Manifestações modernas. Emerson acreditava que na era moderna, indivíduos altamente perceptivos poderiam estar sentindo
padrões psicológicos que explicam comportamento coletivo, insustentabilidade ambiental e social, antes de se tornar óbvia, possibilidades espirituais, além de estruturas religiosas atuais, implicações tecnológicas que outros não consideraram, conteúdos da sombra coletiva que precisam integração consciente. A percepção de Emerson, o indivíduo sensível, sente os problemas coletivos primeiro e mais intensamente. Seus sintomas pessoais frequentemente refletem o que toda a cultura precisa abordar: o serviço sem martírio. A percepção crucial de Emerson era que percepção superior serve evolução melhor quando integrada conscientemente ao invés de sofrida inconscientemente. Em Representantes da Humanidade, ele escreveu: o indivíduo que transforma sua percepção superior em serviço consciente não apenas se salva do isolamento, mas se torna um canal através do qual a consciência coletiva pode evoluir naturalmente. Emerson descobriu que quando pessoas altamente perceptivas aprendem a integrar suas habilidades sem se martirizar, algo extraordinário acontece. Elas se tornam o que chamou de pontes vivas entre o que a humanidade é e o que pode se tornar. Mas isso requer aprender a diferença crucial entre sacrifício e serviço. O sacrifício surge da identificação com o sofrimento. Eu vejo demais, então devo carregar o peso de todos. O serviço surge da integração consciente. Eu vejo claramente, então posso oferecer essa clareza onde for útil. Emerson observou: o mártir acredita que deve sofrer para servir. O indivíduo integrado compreende que deve estar inteiro para servir efetivamente. A diferença é profunda. O mártir se esgota porque absorve tudo e processa sozinho. A pessoa integrada mantém fronteiras conscientes, oferecendo percepção sem assumir responsabilidade pelos resultados. O protocolo do serviço consciente. Emerson desenvolveu diretrizes específicas para transformar a percepção superior em contribuição construtiva. Primeiro, ofereça observações como presentes, não como obrigações. Quando você vê algo que pode ajudar alguém, compartilhe como possibilidade, não como verdade absoluta que devem aceitar. Segundo, mantenha desapego dos resultados. Sua responsabilidade é perceber e compartilhar quando apropriado. A responsabilidade deles é decidir o que fazer com essa informação. Terceiro, cultive o que Emerson chamou de compaixão desapegada, cuidar profundamente sem se perder no cuidado. Emerson escreveu: a pessoa integrada ama sem se afogar no amor, vê sem se cegar com o que vê, serve sem se escravizar ao serviço. Emerson descobriu que existe um nível final de integração, onde percepção superior se transforma em algo que transcende tanto o isolamento quanto a sobrecarga. Ele chamou isso de participação transcendente, onde você se torna simultaneamente completamente individual e completamente conectado. Em círculos, ele descreveu: o indivíduo que alcança a integração definitiva não mais sente conflito entre sua percepção superior e sua humanidade. Elas se fundem em uma expressão unificada de consciência. Esta fase acontece quando você para de ver sua percepção como separação e começa a ver ela como ponte. Você não é mais aquele que vê demais. Você é aquele que vê claramente e pode ajudar outros a ver também, no ritmo deles. Os sinais da integração definitiva incluem paz genuína com sua natureza perceptiva. Você para de desejar ser normal porque compreende que normal é uma ilusão estatística. Capacidade de estar em qualquer ambiente sem perder sua identidade ou absorver tudo inconscientemente. Habilidade natural de calibrar o quanto compartilhar com cada pessoa, baseado na capacidade delas de receber. Ausência de urgência em fazer outros acordarem. Você confia nos ritmos naturais de desenvolvimento. Alegria genuína em sua singularidade sem arrogância ou isolamento. Emerson observou: a pessoa que alcança a integração definitiva se torna um espelho límpido que reflete verdade sem distorção e luz sem cegueira. Se você está sentindo uma transformação real, só de ouvir essas palavras, deixe um comentário com integração. Isso me ajuda a saber que este conteúdo está realmente chegando nas pessoas certas. 3 anos depois de documentar pela primeira vez o caso do jovem estudante com percepção intuitiva não filtrada, Emerson registrou uma transformação extraordinária. Em suas anotações de 1839, ele escreveu: o jovem que uma vez chegou até mim em estado de angústia psicológica devido à sua percepção avassaladora hoje retornou como exemplo vivo de individualização bem-sucedida. O que havia mudado não eram as habilidades perceptivas do estudante,
essas permaneceram tão aguçadas quanto antes. O que havia transformado era sua relação com essas habilidades. Emerson documentou. Ele não mais se sente sobrecarregado pelo que vê nos outros, porque aprendeu a ver também a si mesmo com a mesma clareza. Não mais se sente isolado por sua percepção, porque encontrou maneiras de competir o hala que o convida. Conexão, ao invés de criar resistência. O estudante havia aprendido o que Emerson chamou de a alquimia da percepção superior. Transformar o que antes era fardo em dádiva, isolamento em individualidade autêntica, sobrecarga em serviço consciente. Mais significativamente, o estudante havia se tornado o que Emerson chamou de magnetizador positivo, alguém cuja presença efetivamente eleva o nível de consciência de outros através do exemplo, não da pregação. Emerson observou: quando alguém integra verdadeiramente sua percepção superior, não precisa mais explicar ou defender suas percepções. Sua vida integrada se torna a demonstração mais convincente de que é possível ver claramente e, ainda assim, viver com alegria. O estudante havia aprendido a verdade mais importante de todas. Sua percepção superior não era defeito a ser corrigido, mas evolução a ser integrada. Emerson concluiu seus estudos sobre percepção superior com uma descoberta que considerava revolucionária. O que a sociedade vê como defeito frequentemente representa avanço evolutivo. Em autoconfiança, ele escreveu: aquilo que faz você diferente pode ser exatamente aquilo que o mundo mais precisa, mas ainda não sabe que precisa. Pessoas com percepção superior não são defeituosas, são pioneiros, não estão quebradas, estão avançadas, não precisam se tornar normais. Precisam aprender a integrar conscientemente sua singularidade excepcional. Emerson observou o padrão específico. Indivíduos que inicialmente sofriam terrivelmente devido à percepção superior. Quando aprendiam integração apropriada, se tornavam algumas das pessoas mais realizadas e contribuintes que conhecia. Eles se tornavam terapeutas excepcionais porque conseguiam sentir o que seus clientes precisavam curar. Artistas extraordinários porque conseguiam captar e expressar verdades que outros apenas intuíam. Líderes visionários porque conseguiam perceber possibilidades que outros não enxergavam. Professores inspiradores porque conseguiam encontrar cada estudante exatamente onde estavam psicologicamente. Pais excepcionalmente sintonizados porque conseguiam perceber e responder às necessidades reais de seus filhos. Emerson escreveu: a sociedade inicialmente rejeita seus elementos mais evoluídos, mas eventualmente depende deles para orientação quando está pronta para crescer. Se você chegou até aqui, significa que provavelmente reconhece algo de si mesmo nessa jornada. Você não é defeituoso por ver além do comum. Não é sensível demais, perceptivo demais ou consciente demais. Você é evolutivamente avançado. Você está sentindo o que toda a humanidade eventualmente precisará sentir, vendo o que toda a humanidade eventualmente precisará ver, compreendendo o que toda a humanidade eventualmente precisará compreender. Sua tarefa não é se tornar menos perceptivo. Sua tarefa é aprender a integrar sua percepção conscientemente para que ela se torne ponte ao invés de barreira, serviço ao invés de sofrimento, contribuição ao invés de isolamento. Emerson deixou claro: o mundo precisa de pessoas que veem claramente, especialmente agora. Especialmente você. No próximo vídeo, vamos mergulhar profundamente em algo que você provavelmente viveu muitas vezes. Como identificar e sobreviver a ambientes tóxicos quando você é altamente sensível. Porque pessoas como você absorvem toxicidade de maneiras que outros nem percebem, e isso pode ser devastador se não souber se proteger. Vou mostrar as descobertas mais recentes sobre neuroplasticidade e sensibilidade elevada, os sinais de ambientes que literalmente drenam sua energia vital, e um protocolo específico para se proteger sem se isolar. Se inscreva no canal agora e ative o sininho. Este próximo vídeo pode literalmente salvar sua saúde mental. Deixe nos comentários proteção se você quer garantir que não vai perder essa continuação essencial. E lembre-se, você não precisa carregar o mundo nas costas para contribuir com ele. Às vezes a maior contribuição é simplesmente ser autenticamente quem você é, percepção superior e tudo mais. Emerson tinha razão. Ser você mesmo em um mundo que constantemente tenta fazer você ser outra coisa é a maior realização, especialmente quando você vê além do comum. Até o próximo vídeo.